Agora 10 horas 11 minutos. Olha, embora a reforma tributária que está sendo discutida na Câmara se concentre em unificar os impostos que incidem sobre o consumo, parlamentares decidiram incluir nas diretrizes apresentadas ao relator, o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, a previsão de que itens de luxo, como jatinhos e lanchas, sofram incidência de IPVA. Sim, igualar também com a classe média, o pessoal paga lá o IPVA dos automóveis, né? Assim como ocorre nos automóveis. A proposta foi feita pelo deputado federal cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, que foi encampado aí pelo relator também. Participa agora do nosso programa. Deputado, bom dia. Bom dia a você, Yuri. Bom dia, Carla. Bom dia, enfim, a todos os internautas que nos acompanham aqui no Jornal Jogadeiro, da Band News FM. Estou aqui à disposição para tratar desse tema que é, olha, difícil da gente debater, mas sempre fiquei muito incomodado. Você vê uma pessoa que anda de moto na 150, na 170, 200 cilindradas pagar IPVA, e você ter uma pessoa de mais alto nível de renda que pode ter um barco, um helicóptero, um avião, ou o que quer que seja, e hoje não haver a incidência do IPVA desse produto. Não há razão técnica para que você venha justificar isso no sistema tributário brasileiro. E é porque essa reforma, inicialmente, nós estamos tratando somente sobre o imposto de consumo. O que é o imposto de consumo? É aquele imposto que está no fim do preço das mercadorias e dos serviços. Por exemplo, o ICMS, o ISS e o IPI, que é o imposto da União. Tem o IPIS/COFINS também. Mas aqui, estados e municípios, é o ICMS e o ISS. Porque o governo federal está querendo deixar a reforma da renda, do imposto de renda, dos dividendos, somente para o segundo semestre. Faltava a parte de patrimônio, que é a sua pergunta. E nessa parte de patrimônio, nós resolvemos, portanto, propor, e acolhido já pelo grupo de trabalho, são dos 513 deputados na Câmara, nós somos 13 deputados, e realmente essa proposta foi acolhida, e eu espero que isso venha, portanto, lá no texto, que vai ser apresentado, é uma proposta de emenda constitucional, que vai ser apresentada no próximo dia 20 de junho. Excelente. O senhor falando sobre a questão do grupo de trabalho, né? Então as discussões já estão avançadas, né? O senhor já trouxe até uma data aí, né? Exatamente, porque a ideia, Yuri, é o seguinte: nós soltamos o relatório na última terça-feira, dia 6, e com isso foi estabelecidas as diretrizes, né, que nortearão o texto escrito, porque está todo mundo querendo ver o texto escrito, né? Muita gente diz que o perigo mora nos detalhes, né? Que é quando você vai ler o texto. Então, a ideia é que isso possa ser colocado para todas as pessoas, para o parlamento brasileiro, para as empresas, enfim, no dia 20 de junho, e aí, daí para frente, é trabalhar uma proposta de aprovação que, em tese, seria até o dia 30 de junho ou na primeira semana de julho. Entretanto, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, disse para mim, para o coordenador Reginaldo Lopes e para o relator Aguinaldo Ribeiro, olha o que é que ele disse. Olha, se vocês forem entrar no mês de julho, fiquem logo sabendo, porque se não votarem até o dia 15, a Câmara não entrará de recesso, que a Câmara tem 15 dias de recesso no mês de julho. E ele foi logo dizendo que ou vota ou não tem recesso, para que as pessoas possam, os deputados, as deputadas, possam realmente estarem mobilizadas para a discussão e a aprovação subsequente desse texto. Deputado, essa proposta, né, enfim, essa discussão, vamos dizer assim, né, falando, dá um alívio, dá um certo alívio para a questão das contas públicas também, porque tem essas readequações, né? Por outro lado, alguns economistas estão falando que medidas, por exemplo, de desoneração, renúncia tributária, como a gente está vendo agora dos carros populares, né, podem ser ruins justamente por pressionar ainda mais as contas públicas e também por ser uma questão temporária, né? Essa parte, algumas pessoas dizem que seria apostar numa receita velha, né? Como é que o senhor faz essa análise? Enquanto, em paralelo, né, trazer justamente essa discussão de reformas,
de poder de compra, de questão de inflação, de taxa de juros? Bom, então vamos começar aí pela proposta da reforma em si, e a gente vai concluir isso com inflação e taxa de juros, que são dois pontos preponderantes na retomada da atividade econômica, da geração de emprego e assim por diante. Os incentivos fiscais, esse talvez vai ser o ponto de maior conflito que nós vamos ter na aprovação dessa matéria. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles concedem incentivos através do ICMS para atrair a indústria que está no Sul e Sudeste brasileiro. O governo federal nunca fez nada para desconcentrar esse processo de industrialização. Aí os estados lançaram mão do seu imposto, que é o ICMS, numa tentativa, portanto, de compensar a nova estrutura de custo quando produzido aqui no nosso estado, por exemplo. Isso, pela reforma tributária, isso vai ser terminada. Agora, esses incentivos, eles hoje têm uma lei complementar federal que assegura a todas as empresas, e isso seria quebra de contrato se a gente não fixasse, até 2032, isso já está aprovado. As empresas já estão todas trabalhando na sua estrutura de investimento dentro dessa perspectiva. E aí não fazia sentido você cortar esse incentivo no meio da caminhada. O que se vai fazer, após 2032, criar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que aí sim a União tem que entrar com recursos, já que você perde o mecanismo de atração com o seu imposto. Vamos apostar, portanto, no Fundo de Desenvolvimento Regional, onde a União, é isso mesmo, onde a União terá que fazer um aporte para poder os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste continuarem fazendo as suas políticas de desoneração. Agora, em relação aos carros que você falou, realmente a União, ela desonera por ano, atenção, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, enfim, empresários, comerciantes que estão nos ouvindo nesse exato momento. A União desonera por ano, em 2022, por exemplo, 581 bilhões de reais, bilhões com B de bola. Realmente é um negócio que o país não aguenta. E essa é a tarefa do ministro Haddad, de exatamente tentar diminuir esses valores no montante de 150 bilhões de reais, partindo daqueles que têm maior volume de incentivo para o de menor incentivo. Essa é uma tarefa que ele já falou 2 vezes, até agora não vi nada a ser feito. Eu espero, eu estimulo, né, que ele possa realmente fazer isso, porque senão isso, como você bem falou, preocupa as contas públicas do governo federal, que precisa ter dinheiro para investimento e, por enquanto, ele precisa equacionar, porque a previsão para 2024 é de um déficit primário, ou seja, receita menos despesa, sem que na despesa esteja o pagamento dos juros da dívida, que isso seja zerado em 2024. E essa é a minha preocupação. E agora, recentemente, ele deu esse incentivo para carros, né, em tese populares, 60 mil reais, eu nem sei se é carro popular. E para você não, Yuri, que tem dinheiro para comprar um carro desse, né? Ou a Carla Moura, mas enfim, mas a grande maioria da população cearense, por exemplo, que ganha aí até 2 salários mínimos, é complicado você fazer uma compra de um carro desse. E, por último, questão da inflação e taxa de juros. O Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo. O que é a taxa de juros real? É quando você compara a taxa de juros, por exemplo, a Selic. O que é a Selic? É a taxa de juros que o Brasil paga sobre sua dívida. E a inflação. Ora, vejam só, se a Selic é 13,75 e a inflação no ano acumulado, agora em maio, 3,49, olha, a inflação real é praticamente quase 9%. É um pouco menos porque é acumulado. Eu devo registrar para as pessoas que estão nos prestigiando nesse momento, através da Band News FM, que não existe precedente no mundo. Não é questão de dar canetada, de baixar a taxa de juros na caneta, não é isso. Você tem uma inflação decadente já há 12 meses, você tem o prêmio de risco daqueles que compram títulos da dívida pública
caindo, por exemplo, títulos de 2029, eles caíram de 13 para 13,25 para 10,69, uma queda grande. Portanto, não tem a menor razão técnica, e eu posso assegurar, não só como economista, e discutindo muito com os meus alunos lá na Universidade Federal do Ceará, posso dizer para você que não tem precedente. Ou o Banco Central diminui essa taxa de juros, ou nós vamos ter problemas sérios de crescimento econômico e de geração de emprego, que é que toda a população deseja nesse momento. O deputado Mauro, muito bom dia mais uma vez. Ainda sobre a questão do IPVA nos itens de luxo, né? Na proposta, o que é que consta exatamente sobre a arrecadação? É, por exemplo, uma arrecadação a mais para o Estado ou pode também trazer descontos, reduções para quem já paga? Aproveitando, inclusive, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte José, justamente isso, né? Se está sendo avaliado alguma forma de isentar quem está na outra ponta, né? Na ponta de baixo, a questão do IPVA. Bom, hoje, na lei estadual, as definições de alíquotas já são de competência dos estados brasileiros. Quem fixa essa regra, quem traz as isenções, ou o foco onde deve ser tributado, por exemplo, uma moto de 120 cilindradas não pode ter a mesma alíquota de um carro de 250 HPs. São duas alíquotas diferenciadas e isso hoje já está previsto na legislação. O que não tem é que, na realidade, para bens de alto luxo, sobretudo nessa área do transporte, que é o barco, que é o avião, que é o helicóptero, ou o que for, ou os carros voadores que dizem que estão chegando para o ano, a gente tem que... Isso não tem previsão constitucional. E é por isso que a gente necessita fazer essa criação e a alíquota e a base de cálculo será definida na lei complementar que vai regulamentar a instituição desse imposto que você lembrou bem, que é o imposto estadual, ele não é o imposto federal. Isso dará uma margem, portanto, de acréscimo de receita aos estados, sem aumentar tributo, porque o povo já paga demais. Nós vamos buscar categorias de pessoas que não pagam nada para poder ajudar, inclusive, em diminuir alíquotas dos outros que estão lá na ponta. Essa é a essência da ração de cobrar para as pessoas que estão na escala mais alta de renda do nosso país. Pois então já fica aqui o nosso pedido, né, em nome dos nossos ouvintes que mandaram exatamente essa pergunta, porque a gente sabe que todo imposto, né, pesa no fim das contas e tudo que vier de redução a gente agradece demais, né, Yuri? Isso é importante a gente realçar, porque o ministro Haddad, por exemplo, quando ele diz que não vai aumentar tributo e as pessoas dizem que ele está aumentando, é porque é o seguinte, ele está querendo buscar mecanismos que hoje não pagam imposto no Brasil. Exemplo, as apostas Bet. Vocês já viram? Vocês sabem qual é o faturamento? Yuri e Carla, enfim, vocês sabem quais são os faturamentos, se você juntar todos esses bets, essas apostas eletrônicas hoje no Brasil, que não pagam um centavo no nosso país, tudo vai para as ilhas paradisíacas que não tem incidência de tributo, 130 bilhões de reais. Pagam 30 bilhões de apostas, e aí a ideia do governo federal é propor uma medida provisória que vai taxar 15% em cima da diferença. Ele não pode cobrar daquilo que é pago para as pessoas. Então, que de qualquer maneira, 15% em cima de 100 bilhões, nós estamos falando de um acréscimo de receita para o governo federal da ordem de 15 milhões, sem mexer, portanto, na estrutura tributária brasileira. São essas coisas, e nas desonerações tributárias, que foi o primeiro ponto que nós falamos aqui no começo, de 581 bilhões, ora, se ele cortar 15%, não precisa cortar tudo, não. Eu aqui do Ceará cortei 10% dos incentivos fiscais. Deixa o incentivo continua. Ele é importante em várias etapas do processo de produção. Mas 15%, vamos colocar aqui, arredondar 600, isso dá mais 90 bilhões de reais sem ter que estar mexendo naquelas faixas de renda de menor que já pagam muito imposto e que não devem ser onerados
na estrutura de reforma. Então, são esses conceitos que ele está tentando buscar. E eu me lembro da polêmica, não sei se você lembra, Yuri, da polêmica que foi a cobrança do imposto de importação sobre os produtos que vinham da China, da AliExpress, da Shein, enfim, de todos. São 3 sites mais expressivos que entram aqui no Brasil. Sabe como é que eles faziam? É bom que a população cearense tenha conhecimento. Eles faziam o seguinte: qualquer mercadoria que vem de fora, comprado pela internet, ela paga o imposto de importação. Aí tem um parágrafo na lei que diz assim: entretanto, para as compras feitas por pessoa física até o valor de R$50, então quando você comprava, né, de lá para cá, de física para física, isso estava isento do pagamento do tributo. Sabe o que é que essas lojas estavam fazendo? Presta atenção no que eu vou dizer agora. A Carla, quando comprava lá aquele tecido muito bonito, lá da Shein, lá na China, o que é que acontecia? Eles mandavam, em vez de a Shein mandar para você, quem estava remetendo, você olha lá no remetente, vai estar o Chon Xin Chon, vai estar um chinês, não vai estar ninguém da empresa, não vai estar nada. Que era uma maneira de você burlar a cobrança do imposto de importação. E é isso que estava acontecendo. Isso precisa ser regulamentado, porque era uma burla muito profunda e isso estava prejudicando, inclusive, as empresas locais aqui do nosso estado e de todos os estados brasileiros, e a gente tem que estar atento também a essas questões. Deputado, só para a gente encerrar, mudando um pouco de assunto, sobre a questão do piso da enfermagem, né? O senhor falou que o Ministério Público deve abrir aí um site no Fundo Nacional de Saúde para que os valores sejam contestados pelos estados e também municípios. Como é que vai funcionar isso, se eu puder explicar um pouco para a gente? Vamos lá. O piso da enfermagem, quando nós aprovamos a lei, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, soltou a liminar dizendo o seguinte: não vou dar eficácia à lei porque não tem fonte de recurso. Então, fui procurado por vários deputados, pela deputada Carmen Zanotto, que era a única enfermeira no Congresso Nacional, eles sabendo, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, da minha experiência no âmbito orçamentário e financeiro, para que eu encontrasse no orçamento da União um aporte de recursos que fosse capaz de pagar o piso de 4.750 para enfermeiras, 70% desse valor para técnicos e 50% de 4.750 para os auxiliares. Pois bem, então eu propus uma emenda constitucional de número já aprovada, naturalmente, de número 127 de 2022, onde lá a gente libera 11 bilhões de reais. Já pensou, Yuri, encontrar no orçamento da União um deputado aqui do estado do Ceará que pudesse examinar com profundidade isso? E aí foi feito. Quando isso foi feito, o ministro Barroso veio com outra demanda, dizendo o seguinte: tudo bem, supriram isso, agora eu quero uma portaria do Ministério da Saúde dizendo como é que esse dinheiro vai ser repassado. E aí nós passamos a construir as regras, entregamos para a ministra Nízia. Quando eles soltaram a portaria, em maio, mais ou menos, os valores repassados para alguns municípios e para alguns estados haviam, em tese, alguns erros. Mas, no fundo, o que aconteceu era de que municípios não estavam informando na raiz a sua massa laboral da enfermagem. Então, o Ministério da Saúde não tinha como aferir. E aí, só essa parte técnica agora, os municípios diziam: não, mas não é isso não. Eu informo no CNES. CNES é um sistema do Ministério da Saúde, onde ele diz todas as suas equipes de trabalho, enfermeiras, técnicos, auxiliares. E aí, com essa informação equivocada, alguns repasses aqui no Ceará, dos 184, 74 municípios estão com valores inadequados. Qual é a solução para isso? Porque a previsão do pagamento era 10 de junho. Qual é a previsão para isso? O Ministério da Saúde vai abrir na página do Fundo Nacional de Saúde, essa matéria é importante, lá na página do Fundo Nacional de Saúde, vai abrir um link que os municípios e os estados, porque aqui o governo do estado do Ceará também, eles colocaram, por exemplo, o ISGH, que é o gestor dos hospitais regional do Cariri, do Sertão Central, de Sobral, da região norte e da região do Vale do Jaguaribe, eles colocaram nos municípios. A receita foi parar nos municípios com 18 milhões, 20 milhões. Então, essas correções vão ser feitas
e aí sim, a partir dessas correções, eu sei que a enfermagem já está louca para receber, já não aguenta mais, mas não compete a nós do Congresso Nacional, nós já fizemos a nossa parte, e eu espero agora, a União, essa aqui é a notícia boa, a União já vai usar os nossos recursos, esses recursos que eu consegui da emenda constitucional, ela já vai fazer a folha agora, dia 20 de junho, que paga dia 1º de julho, ela já vai usar. Lá ela vai usar esses valores, vai fazer o pagamento, entretanto, da seguinte forma, que nós vamos usar a mesma coisa para estados e municípios. Em julho ela vai pagar o mês de junho, vai pagar o mês de maio, que não é todo, é do dia 16 de maio para frente, porque é a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, mais metade do 13º. Então, eu peço aí, portanto, que a enfermagem continue nos acompanhando, eu preciso do apoio de vocês, pressionar lá o Ministério da Saúde, me ajude lá também, mostrando a importância do Supremo Tribunal Federal julgar essa causa o mais rápido possível, e aí vamos realmente dar dignidade a essa carreira que é tão fundamental no meu modo de pensar. É isso. Deputado federal pelo PDT, Mauro Filho, conversou com a gente, esclareceu aí diferentes pontos. A gente sabe, deputado, que a conversa ia ainda mais longe, porque os problemas nesse país não são poucos, mas obrigada pela disponibilidade de sempre, viu? Eu que agradeço a oportunidade, vamos desejar aí um bom feriado, né, para todos. Hoje que não é, né, mas esse fim de semana o pessoal já aproveitou o Corpus Christi ontem, pedir a Deus, né, que ele possa nos iluminar, nos dar muita saúde. Eu, por exemplo, estou com a gripe aqui, com a voz fanhosa, mas pedindo a ele que me ilumine e me dê muita saúde. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Lembrar sempre que se você chegou no finalzinho aqui da entrevista, ela fica toda salva no nosso canal do YouTube, Jornal Jangadeiro Oficial. 10h32 agora. Você ouve Jangadeiro Band News FM.